Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso programa Raio-X da Bíblia. Este programa que visa ajudar-nos a aprofundar as Sagradas Escrituras. Podemos começar, como de costume, com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar com o Salmo 139, versículos 1 a 6. Yahweh, tu me sondas e conheces. Conheces meu sentar e meu levantar. De longe penetras o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Meus caminhos todos são familiares a ti. A palavra ainda não me chegou à língua e tu, Yahweh, já a conheces inteira. Tu me envolves por trás e pela frente e sobre mim pões a tua mão. É um saber maravilhoso e me ultrapassa. É alto demais. Não posso atingi-lo. Amém. Então, mais uma vez, bem-vindos a este nosso Raio-X da Bíblia. O tema de hoje: origens, transmissão e tradução da Sagrada Escritura. Comecemos com a questão das origens do texto bíblico. Temos duas etapas principais. A primeira é a etapa oral, que é a etapa da criação ou coleção de elementos orais. Por exemplo, histórias, parábolas, discursos, hinos, cânticos, provérbios, etc., que eram passados oralmente para responder a uma situação concreta que o povo de Deus estava a viver. O que quer dizer criação de elementos orais, então? É que perante uma situação, por exemplo, uma situação de corrupção das autoridades numa sociedade bíblica ou no povo de Israel, uma pessoa ou um grupo de pessoas criavam uma história ou um discurso ou mesmo uma parábola, não é? Completamente nova, ou um cântico novo, etc., para repudiar esse pecado, essa situação de corrupção. Podemos dar o exemplo de Ezequiel 22, 12 a 13a. Diz assim este texto: no meio de ti aceitam-se subornos para se derramar sangue. Recebes usura e lucros ilícitos e usas de avareza com o teu próximo, oprimindo-o. E de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eu certamente baterei as mãos contra o lucro desonesto que ganhaste. Então, aqui temos um exemplo de criação de um discurso oral para repudiar uma situação de corrupção dentro do povo de Israel. Mas além de criar um discurso novo, ou uma história nova, ou um cântico novo, nesta fase, nesta etapa oral, a pessoa podia adotar uma história, um discurso, um cântico ou uma parábola que já existia numa outra cultura ou mesmo na própria cultura. E esta história existente na própria cultura ou numa outra cultura era modificada ou adaptada à nova situação que o povo estava a viver. Um exemplo disto são as chamadas instruções de Amenemope. Instruções de Amenemope. É um texto egípcio escrito entre
o ano 1300 e o ano 1075 a.C. Este texto egípcio tem 30 capítulos que contêm conselhos para uma vida correta. Agora, muitos estudiosos da Sagrada Escritura concordam sobre a grande influência que este texto teve sobre os provérbios na Bíblia. Então, podemos ver que alguns trechos do livro de Provérbios são praticamente uma versão reescrita deste livro egípcio. Como, por exemplo, Provérbios 22, 17 e 18 diz: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração à minha doutrina. Isto diz o livro dos Provérbios 22, 17 a 18. E depois, se formos a ver o livro de Amenemope, no capítulo 1, diz: dá o teu ouvido e ouve o que eu digo, e aplica o teu coração para aprender. É bom para ti para colocá-los no teu coração. Então aqui vemos que provavelmente o livro dos Provérbios, partindo de uma instrução que já existia neste livro de Amenemope, no capítulo 1, o livro dos Provérbios pretende passar um conselho, mas partindo de instruções que já existiam no Egito e eram conhecidas no mundo daquele tempo. Porém, todo este processo, claro, segundo a nossa fé cristã, todo este processo é guiado pelo Espírito de Deus para que a sua mensagem chegue a todos. Então, este processo oral ou de criação de um elemento novo, uma parábola nova, uma história nova, um provérbio novo, ou este segundo tipo de etapa oral, que é uma adaptação de um elemento já existente na própria cultura ou numa cultura vizinha ou até distante, a adaptação, é todo um processo guiado pelo Espírito de Deus. Deus, na sua soberania e omnisciência, e ele preferiu que a sua palavra tivesse este tipo de origens, sobretudo na etapa oral. Então, repito, uma etapa oral que consiste em ou criação de novos elementos literários, criação de parábolas, criação de histórias, criação de provérbios, ou também adaptação, ou se queremos até melhor, apropriação de elementos já existentes na própria cultura ou numa cultura vizinha ou distante para transmitir a mensagem de Deus. E todo este processo é guiado pelo Espírito Santo de Deus. A segunda etapa é a etapa da escrita. Estamos a falar das origens do texto. Então, a etapa da escrita. Deus inspirava uma pessoa ou um grupo de pessoas para porem por escrito o que vinha sendo transmitido. O que vinha sendo transmitido oralmente era posto por escrito para que não se perdesse e também para que pudesse ser usado sempre que fosse necessário. Já que não existia o papel naquele tempo, não existia o papel, então a pessoa inspirada ou as pessoas inspiradas, se fosse um grupo, arranjavam materiais como pergaminhos, peles cruas, rochas, cascas de árvores especiais, não é? E escreviam, registavam por escrito o discurso oral e se guardava, por exemplo, em casa de um copista, ou em casa do sacerdote, ou de alguém de confiança que pudesse conservar o texto íntegro. Ora, já que nem todos sabiam ler, escolhia-se na comunidade uma pessoa, ou também mais do que uma pessoa, duas pessoas, que liam
os textos nas reuniões comunitárias ou nas praças, ou mais tarde liam o texto também nas sinagogas ou nos lugares de culto. Esta fase é também muito importante, a etapa escrita, repetindo nesta etapa o que vinha sendo transmitido oralmente é posto por escrito para que não se perdesse e também para que fosse usado sempre que fosse necessário, e era guardado em materiais, como vimos no nosso primeiro dia deste curso, no primeiro dia, e tudo isto era guardado em pergaminhos, peles cruas, rochas, cascas de árvores, e era conservado ou em lugares, em casas privadas, ou até às vezes mais tarde nas sinagogas ou no templo. Se fossem em casas privadas, devia ser de pessoas de confiança, ou em casa do sacerdote, ou de um irmão da mesma comunidade, ou de outra pessoa de confiança, que pudesse conservar o texto íntegro. E assim depois o texto podia ser lido, não é? Podia ser lido por uma ou duas pessoas nas reuniões da comunidade, ou nas praças públicas, ou também nas sinagogas e lugares e outros lugares de culto. Então, esta etapa da escrita também foi guiada, assim como foi guiada pelo Espírito Santo de Deus, aquela oral, esta etapa foi também guiada pelo Espírito Santo. Então, todo esse processo de pôr por escrito o material oral, todo o processo de conservação em pergaminhos, peles cruas, em rochas, cascas de árvores, o processo de guardar em casas de pessoas privadas esses pedaços de peles, esses pedaços de rocha, esses pedaços de pergaminho, guardar tudo isso em casas privadas ou em lugares um pouco mais oficiais, como casas de sacerdotes ou outras pessoas de confiança, para que fosse depois proclamado em praças públicas, ou em reuniões comunitárias, ou nas sinagogas, ou lugares de culto. Todo este processo também era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não obstante a fragilidade de todo este processo, a palavra de Deus era passada, era transmitida. A palavra de Deus era, sobretudo a mensagem da palavra de Deus, era vivida, era acolhida pelas comunidades. Podemos fazer uma breve pausa musical e voltaremos dentro de instantes para abordarmos o tema de como é que estes textos escritos eram partilhados com outras comunidades. Teu coração me ensinou a fazer da vida uma esperança só. Sei que aprenderei se te ouvir falar, não me perderei se te ouvir com atenção. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito. Como é bonito
ouvir teu coração. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito. Como é bonito ouvir teu coração. Como é bonito ouvir teu coração. Como é bonito ouvir. Estimados, estamos a abordar neste raio-x da Bíblia de hoje, estamos a abordar o tema da transmissão. Primeiro abordamos o tema das origens do texto bíblico, depois vamos abordar agora o tema da transmissão e depois o tema das traduções do texto bíblico. Ora, nesta segunda parte, trataremos então a questão da partilha do texto escrito ou da transmissão ou da comunicação do texto escrito de uma comunidade para outra ou de uma igreja para outra. Outro aspecto importante sobre esta fase da escrita que acabamos de abordar na primeira parte, das origens, que é a fase da escrita. Outro aspecto importante sobre esta fase da escrita é como o texto podia ser partilhado, como o texto era partilhado com outras comunidades. Agora, este texto, que já o dissemos, podia ser criado partindo de uma versão oral original ou de uma versão adaptada de outras versões já existentes. Ponhamos uma história nova ou uma história adaptada que depois era escrita. Agora, este texto devia ser partilhado, não é? Devia ser partilhado. Isto podemos encontrar evidências disto. Podemos encontrar, por exemplo, algumas cartas do apóstolo Paulo, as cartas de João, as de Pedro, etc. Parece tratar-se de materiais orais postos por escrito, mas que o autor diretamente produzia na versão escrita para que fosse transmitida, para que fossem transmitidos os textos às comunidades e daquelas comunidades a outras comunidades. Agora, baseando-nos nas técnicas de produção de textos na antiguidade, no que concerne à produção do texto bíblico, podemos afirmar o seguinte, que o autor inspirado escrevia o texto, primeiro, o fato de que ele escrevia o texto de próprio punho. Não é? Estamos a ver como, estamos a tentar perceber como é que o texto escrito era partilhado de uma comunidade a outra. Mas antes de chegar à comunidade, então, nós, baseando-nos das técnicas de produção de textos na antiguidade, podemos aplicá-las também ao texto bíblico e dizendo, neste caso, que o autor inspirado escrevia o texto de próprio punho.
era o primeiro passo, escrever o texto de próprio punho. Por exemplo, Filemon 1,19 diz: eu, Paulo, escrevo estas palavras de próprio punho. Então aí temos este primeiro aspecto de como este texto escrito era produzido. Se tomamos o exemplo do Novo Testamento, o livro de Filemon 1,19, Paulo diz: eu, Paulo, escrevo estas palavras de próprio punho. Mas poderia acontecer também que não era só o autor que escrevia de próprio punho, que era o seu secretário, ou um discípulo, ou um grupo de discípulos que elaboravam o texto. E depois, o verdadeiro autor escrevia a saudação final. Podemos ver a primeira carta de Paulo aos Coríntios 16, 20 a 22. Primeira aos Coríntios 16, 20 a 22. Diz: todos os irmãos daqui vos saúdam. Cumprimentai-vos uns aos outros com o costumeiro beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Então, estamos a ver que aí é o capítulo 16, estamos quase no fim da carta. Ele diz: eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Então, quer dizer que o anterior, ele não o escreveu de próprio punho. Então, aqui vemos a intervenção de um secretário de Paulo, ou de um discípulo seu, ou de um grupo de discípulos de Paulo, que escreveram a primeira carta aos Coríntios, e Paulo simplesmente escreveu de próprio punho a saudação final no capítulo 16. Ou podia acontecer também que o secretário escrevia o texto em nome do apóstolo. Por exemplo, Romanos 16, 22 diz: eu, Tércio, que redigi esta carta, também vos saúdo no Senhor. Aqui temos um certo fulano, Tércio, que provavelmente foi um dos secretários de Paulo, Tércio, que na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 22, diz: eu, Tércio, que redigi esta carta, também vos saúdo no Senhor. Então aí temos uma evidência de que Paulo não escrevia as cartas sozinho, tinha secretários que o ajudavam a escrever. Então, estas são considerações muito importantes quando se trata da fase escrita e a passagem da escrita para a comunidade. Antes de o escrito chegar à comunidade, é bom considerar estes três pontos que acabamos de mencionar. O fato de que o autor inspirado, ele de próprio punho, escrevia o texto, ou o seu secretário, um discípulo ou um grupo de discípulos elaboravam o texto e o autor simplesmente escrevia a saudação final, como na primeira aos Coríntios 16, 20 e 22, ou que, de fato, fica bem claro que foi o secretário ou o discípulo ou o grupo de discípulos que escreveram todo o texto, toda a carta. E já tomamos o exemplo de Romanos 16 e 22, onde Tércio diz: eu, Tércio, que redigi esta carta, também vos saúdo no Senhor. Que redigi esta carta. Está claro que ele é que redigiu a carta aos Romanos. Agora, depois de ser posta por escrito, como é que então era partilhada a palavra de Deus? Então, agora passamos a tentar ver juntos como é que esta palavra chegava ao destinatário. Número 1, o texto era levado por um emissário ou por um grupo de emissários ao destinatário. Poderia ser um indivíduo, podia também ser uma comunidade, um grupo de pessoas que eram
os destinatários do texto escrito, ou da carta, se é uma carta, uma epístola, ou se é uma profecia. Então, o texto era levado por um emissário. Por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos era levada, não é, à comunidade de Roma. Paulo escrevia e um emissário, um grupo de emissários, levava o escrito, a carta, à comunidade de Roma, ou, se é a carta aos Tessalonicenses, era levada às igrejas de Tessalônica, se era a carta aos Coríntios, era levada às igrejas de Corinto. Segundo passo, se queremos, chegados lá à comunidade, os emissários entregavam a carta ao ancião da comunidade. Se é em Roma, por exemplo, se é em Roma, se lá houvesse um proclamador, se a comunidade de Roma tivesse um proclamador, os emissários deixavam a carta lá na comunidade e voltavam para a sua comunidade de origem, para onde estava Paulo, né? Mas se a comunidade receptora não tinha proclamadores, pessoas formadas, pessoas que eram capacitadas a ler o texto na Assembleia, se a comunidade não tivesse ninguém, então os emissários não voltavam imediatamente, não deixavam a carta lá, mas passavam naquela comunidade o tempo que fosse necessário para proclamar toda a carta em público, numa Assembleia. Então, dependendo da carta, não é? Dependendo do texto, se for um texto longo, talvez fosse preciso que os emissários passassem lá 2 semanas ou 3 semanas naquela comunidade dos destinatários, mas se fosse um texto breve, em 1 dia ou 2 dias, eles proclamavam o texto e deixavam lá o original naquela comunidade e voltavam à sua comunidade de origem. Podemos tomar como exemplo a primeira aos Coríntios. Ela tem 16 capítulos e não podia ser proclamada numa só assembleia, numa só reunião. Não era possível ler, não era possível que os emissores de Paulo ou o secretário de Paulo enviado para fazer a entrega do escrito à comunidade, não era possível fazer a proclamação daquele escrito numa só assembleia, numa só reunião. Neste caso, a primeira carta aos Coríntios, que tem 16 capítulos, os emissários do apóstolo ficavam lá na comunidade de Corinto, podia ser 2 dias ou até mais, 2 ou 3 semanas, até terminarem de proclamar toda a carta e depois voltavam para onde Paulo estava, como já o dissemos. Outro passo importante nesta transmissão ou partilha ou comunicação do texto escrito era que depois a comunidade mãe podia enviar os seus próprios emissários para levar a carta a uma outra comunidade. A comunidade mãe podia partilhar o escrito com outras comunidades que precisassem de ouvir a mesma mensagem de consolação, de correção ou de ensinamento. A carta era levada para a outra comunidade e, se a outra comunidade achasse pertinente, podia contratar um copista para copiar a carta original e eles ficavam com uma cópia e devolviam o texto original à comunidade mãe. Ou simplesmente os emissários, não aqueles de Paulo, estamos a falar dos emissários da comunidade destinatária da carta, da comunidade mãe, os emissários podiam ler a carta na comunidade com que partilhavam, não é? Podiam simplesmente lê-la e regressavam para sua comunidade, que era a comunidade mãe, com ela, sem ter que deixá-la lá na outra comunidade.
Então, isto é muito importante, irmãos, e é interessante considerar, sobretudo, este último aspecto da partilha do texto escrito. Então, repetindo, não é? A comunidade recebia, suponhamos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, era recebida pela comunidade mãe na cidade de Corinto. A comunidade mãe não ficava com o texto, depois de algum tempo, depois de lê-lo, de nutrir a sua fé nas comunidades e pequenas comunidades de Corinto, partilhavam com outras igrejas, partilhavam o texto com outras igrejas. E como é que se fazia esta partilha? Enviavam emissários, enviavam emissários desta comunidade mãe para outra comunidade, com aquele texto original que foi trazido pelos emissários de Paulo. Então era levado este texto a outra comunidade. E lá acontecia, por exemplo, se lá tivessem pessoas capazes de ler, então os emissários podiam deixar a carta lá para que fosse lida, mas depois devolvida. E se não houvesse ninguém lá capaz de ler, então os mesmos emissários proclamavam a carta lá, depois a devolviam. Ou simplesmente também acontecia que deixavam a carta lá para que aquela comunidade, se tivesse um copista era a pessoa que copiava o texto, à mão, manuscrito, não o texto manuscrito, então alguém copiava, não é, a carta para ficar com uma cópia naquela comunidade e devolvia o texto original à comunidade mãe da cidade de Corinto. Convido-vos a uma outra pausa musical. Voltaremos para abordar a questão da tradução dos textos sagrados. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Então, irmãos, estamos abordando hoje o tema das origens do texto sagrado e fizemos-lo na primeira parte deste nosso raio-x. Na segunda parte vimos como o texto escrito era transmitido a outras comunidades. Primeiro, a comunidade destinatária, depois da comunidade destinatária a outras comunidades cristãs, ou, se tratasse de um texto do Antigo Testamento, a outros grupos de judeus vizinhos. De notar também que o mesmo acontecia quando o texto era endereçado
a um indivíduo, porque isto não acontecia só nas comunidades, nos grupos que eram destinatários do escrito sagrado, mas também, mesmo quando se tratasse de um indivíduo, tomando o exemplo de Timóteo, as duas cartas de Paulo endereçadas a Timóteo. Timóteo recebia, ele como indivíduo recebia a carta, via que o conteúdo da carta era importante também para algumas comunidades. Então o que ele fazia era, o secretário de Timóteo, o seu secretário, ou o seu emissário, o seu enviado, levava a carta, embora fosse pessoal. Esta carta era partilhada na comunidade, e daquela comunidade mãe, onde Timóteo era o ancião, era o ministro. Então, depois aquela comunidade mãe partilhava com outras comunidades. Um texto endereçado a um indivíduo, a uma pessoa, tornava-se um texto para toda uma comunidade ou para toda a igreja. Então, vamos abordar agora a questão das traduções do texto escrito. Sabemos que quando as sociedades começaram a crescer e a tornar-se muito pluriculturais, multilinguísticas, houve a necessidade de traduzir os textos bíblicos. Já o dissemos nos cursos anteriores, e é justo recordá-lo, que os textos bíblicos foram escritos em aramaico, hebraico e grego. Porém, depois houve a necessidade de traduzir estes textos para outras línguas que eram conhecidas ou mais usadas pelo povo de Israel, neste caso, no caso do Antigo Testamento, ou pelas comunidades cristãs, no caso do Novo Testamento. E a primeira tradução oficial foi do hebraico para o grego e chamou-se de Septuaginta, ou a tradução dos 70. É a tradução primeiro da Torá, primeiro do Pentateuco, não é? Da versão hebraica do Pentateuco para o grego. Depois, os outros escritos também foram traduzidos do hebraico para o grego. Houve esta versão, chamada versão dos 70, ou também conhecida como a Septuaginta. Sua redação, a redação desta versão, se iniciou no século III a.C., pelo ano 250 a.C. Era uma Bíblia para os judeus na diáspora. E já não falavam as suas línguas maternas. Já não falavam o aramaico, não falavam o hebraico. É como alguns moçambicanos que estão na diáspora, vivem ou na Itália, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos. Depois de muito tempo lá, já não falam português, sobretudo os seus filhos e seus netos não falam nem português, nem as línguas moçambicanas, não falam ronga, não falam xangana, não falam macua lá nos Estados Unidos, porque não, já. Então, o mesmo aconteceu. Os judeus que viviam na diáspora não falavam as suas línguas maternas, então sentiu-se a necessidade de traduzir os textos sagrados que estavam em hebraico para o grego, que era a língua que eles falavam na diáspora, nas cidades gregas. Uma outra tradução antiga dos textos é a Vulgata.
é ao final do século IV depois de Cristo que o Papa Dámaso ordenou que São Jerônimo fizesse uma versão latina. Esta versão se impôs no século VII depois de Cristo e foi denominada a Vulgata, porque a intenção desta tradução, que foi do grego ao latim, mas também do hebraico ao latim, a intenção desta obra era vulgarizar a palavra de Deus, em outras palavras, torná-la popular. Aí chamou-se Vulgata, porque era para vulgarizar, quer dizer, torná-la popular. Então, houve desde os inícios, nas traduções, sentiu-se esta necessidade de fazer com que a palavra de Deus chegasse ao povo na linguagem do povo. De um lado, do Antigo Testamento, a Septuaginta, ou os 70, em versão grega, e também já na era do Novo Testamento, em versão latina. E o que dizer, então, das traduções bíblicas hoje em dia? Temos muitas. Existem muitas traduções da Bíblia. Será que todas estas versões da Bíblia são verdadeiras? Há muitos irmãos que perguntam na paróquia, sim, padre, todas aquelas versões da Bíblia, aquelas traduções da Bíblia são verdadeiras? Pois bem, a Igreja, durante séculos, conservou a Bíblia em latim, traduzida por São Jerônimo, como já vimos. A partir do Concílio de Trento, depois do advento do livro impresso, começaram a multiplicar-se as traduções da Bíblia nas diferentes línguas. No início, até algumas décadas atrás, a maioria dessas traduções eram realizadas a partir de outras traduções. Então, não eram todas a partir do hebraico ou todas as traduções a partir do grego. Porém, devemos ser muito prudentes nesta questão, irmãos. Em primeiro lugar, que as Bíblias em língua portuguesa, as Bíblias em inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, e também as Bíblias nas línguas moçambicanas, as Bíblias em Xangana, em Makua, Lomé, em Chope, não é? São traduções ou dos textos grego e hebraico, depende do tradutor, ou com muita frequência estas Bíblias são traduzidas de outras traduções, como dissemos. E, sobretudo, quando se trata de línguas moçambicanas, são traduções dos textos das línguas europeias. Por exemplo, uma tradução de Bíblia, nesse caso, se tomarmos uma Bíblia em Makua, pode ser tradução de uma Bíblia em português, não de uma em grego ou em hebraico. Agora, deste ponto de vista, algumas traduções podem ser não tão fiéis àqueles textos em grego ou em hebraico. Embora continuem a ser palavra de Deus, mas podem conter alguns pequenos erros, porque são traduções de traduções de traduções. Também devemos ser prudentes nesta questão, porque entre as Bíblias cristãs existem diferenças. Os protestantes, ou evangélicos, têm em sua Bíblia 7 livros a menos que os católicos. Tem alguns irmãos que não sabem disso, e é bom, de fato, tomá-lo em consideração, que os protestantes, ou a Bíblia evangélica, tem 7 livros a menos que a católica. Isso porque no Antigo Testamento, não é? Estas Bíblias protestantes incluem apenas os livros que constam na Bíblia judaica em língua hebraica, enquanto que os católicos seguem para o Antigo Testamento a lista que encontramos naquela tradução dos 70. Agora, os livros que não se encontram na Bíblia protestante são, podemos até falar disso, dos livros que não se encontram
na Bíblia protestante, mas que estão na católica. São o Eclesiástico, o livro do Eclesiástico, Baruch, 2 Macabeus, Sabedoria, Judite e Tobias. Então, estes 7 livros não se encontram na Bíblia protestante. E é importante saber que as Bíblias protestantes não... É importante frisar que não é por isso que devemos considerá-las falsas. Não são falsas. Não é justo dizer porque faltam 7 livros a essa Bíblia protestante, então é uma Bíblia falsa. É simplesmente incompleta do ponto de vista católico. É incompleta simplesmente pelo texto que eles adotaram, o texto hebraico que os protestantes adotaram, o texto hebraico do Antigo Testamento não tem estes 7 livros. É claro, entre os católicos, quem gostaria de que em sua Bíblia faltasse Tobias ou faltasse o livro da sabedoria, por exemplo? Todo católico gostaria de ter estes textos na sua Bíblia, não é? Neste caso, não é para desencorajar o uso, em caso de necessidade de uma Bíblia protestante, sobretudo no Novo Testamento, que os livros são os mesmos. Porém, se alguém quiser ter uma Bíblia própria, é bom comprar uma Bíblia católica com estes 7 livros, para poder também ter acesso a estes livros, repito, Eclesiástico, Baruch, 2 Macabeus, Sabedoria, Judite e Tobias. Ora, devemos também ser prudentes, também porque assim como se multiplicam as seitas, multiplicam-se as versões bíblicas de duvidosa proveniência. Isso também é verdade. Neste contexto, também é Moçambique, não é? Onde se multiplicam as seitas, também multiplicam-se as Bíblias na praça. E a Igreja Católica, neste contexto, aconselha os católicos a terem cuidado ao comprarem uma Bíblia na rua ou em qualquer livraria, somente porque a Bíblia nessa livraria está muito barata. A Igreja aconselha os irmãos católicos a observarem as primeiras páginas da Bíblia que querem comprar ou que alguém lhes quer oferecer. Observar as primeiras páginas da Bíblia, primeira, segunda, terceira, geralmente, para terem a certeza de que a Bíblia que têm em casa ou querem comprar ou é lhes oferecida é reconhecida pela Igreja Católica. O que devem oferecer? O que têm que observar? Sobretudo, aí deve aparecer umas expressões. A primeira que aparece numa Bíblia reconhecida pela Igreja Católica, nessas primeiras páginas, aparece o termo imprimatur, é um termo latim que geralmente aparece na Bíblia Católica. Imprimatur quer dizer imprima-se, quer dizer, pode ser impressa. Ou também em latim nihil obstat. Nihil obstat quer dizer nada obsta. Depende do bispo que dá a autorização da impressão. Alguns usam a terminologia latina imprimatur, imprima-se, ou nihil obstat, nada obsta em português. E também tem a assinatura lá, nessas primeiras páginas. Se é uma Bíblia católica, deveria ter a assinatura do bispo católico, que diz fulano de tal, bispo, arcebispo neste caso, arcebispo de Maputo, fulano de tal, bispo de Nampula, fulano de tal, bispo de Pretória, fulano de tal, bispo de São Paulo, Brasil, fulano de tal, bispo de Pretória, África do Sul. Então, deve ter estes 3 elementos. Digo, o imprima-se, em latim imprimatur, nada obsta, em latim nihil obstat, e depois a assinatura do bispo com a diocese. Mas também é verdade, agora algumas seitas têm bispos e já fazem o mesmo. Algumas Bíblias usadas pelas seitas têm também, dizem imprimatur,
depois bispo e arcebispo de, não sei, dos Libombos, ou bispo não sei de onde. Então alguns podem dizer, mas padre, se algumas seitas também já fazem o mesmo, tem bispos e tem arcebispos e assinam as suas bíblias e dão autorização de impressão, então o que é que se poderia fazer? Então penso que é muito mais seguro para saber se é Bíblia católica ou protestante, ver se existem, se essa Bíblia contém aqueles 7 livros, é muito mais seguro, porque mesmo se for uma Bíblia protestante, assinada por protestante, ou de uma seita, neste caso, assinada por um bispo deles, ou arcebispo dessa seita, então devemos ver se de fato contém os 7 livros. Devemos ver se o índice tem o livro de Eclesiástico de Baruch, 1, 2 Macabeus, Sabedoria, Judite e Tobias. Mas por que existem muitas versões da Bíblia? Por que existem muitas versões da Bíblia? E, de fato, mesmo dentro da Igreja Católica existem inúmeras versões da Bíblia. Algumas destas Bíblias católicas em português podemos dar exemplo de algumas Bíblias católicas em português. Uma é a Bíblia Sagrada, ou a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Ave Maria, a Bíblia Africana, outra a Bíblia Jovem, ou a Bíblia da Criança, ou a Bíblia Pastoral, a Bíblia Catequética, a Bíblia Litúrgica, a Bíblia Ecumênica, Bíblia na linguagem de hoje, etc. Tem muitas versões, mesmo dentro da Igreja Católica tem muitas versões da Bíblia, mas a que se deve isso? Alguns irmãos podem, de fato, não tê-lo bem claro, porque temos muitas versões também dentro da Igreja Católica. Esta variedade deve-se, sobretudo, ao objetivo, não é? Ao objetivo que essa tradução tem, ou ao público-alvo, ou aos grupos a que se destina uma determinada tradução bíblica. Pode ser uma Bíblia para jovens, quer dizer, em linguagem própria para os jovens, para crianças, ou para ser usada na liturgia, ou pelos catequistas, ou para encontros ecumênicos, ou para o diálogo ecumênico. Então, irmãos, podemos ir terminando, talvez com esta pergunta: qual é o desafio que tudo isto coloca perante nós? Qual é o desafio? Aqui, primeiro, temos o desafio de atualizar a mensagem bíblica para os vários grupos humanos. Atualizar a mensagem bíblica para os vários grupos humanos, culturas, gerações. A palavra de Deus fala a todos na linguagem que cada pessoa é capaz de assimilar. As crianças na linguagem delas, os jovens na linguagem dos jovens, na linguagem juvenil. Então, as culturas na linguagem que lhes é própria. Então, aqui este desafio é sempre atual. Quer dizer, a atualização da mensagem bíblica para os vários grupos culturais, linguísticos, as gerações. Outro desafio que nos coloca este estudo bíblico de hoje é que devemos assumir uma atitude missionária perante a palavra de Deus. Já vimos toda aquela complexidade na elaboração do texto bíblico e demos o exemplo de Paulo, o uso de secretários, depois de emissários, de enviados, depois a comunidade que recebia o escrito partilhava aquela cópia, porque era só uma cópia. Paulo enviava só uma cópia da carta. Aquela carta era
era partilhada com outras comunidades, e aquela comunidade que a recebia copiava aquele texto e devolvia o original à comunidade mãe, e partilhava com outra comunidade que também copiava, voltavam a copiar, e assim se partilhava o texto bíblico. Então aqui o desafio é de assumirmos uma atitude missionária perante a palavra de Deus. Sentirmos esse fogo que arde dentro de nós, também retomando o tema do outubro extraordinário deste ano, não é? Que é o tema que o Papa escolheu, de batizados e enviados. Não é? Então, todo batizado assumir essa atitude missionária perante a palavra de Deus. De fato, lamentavelmente, muitos de nós nos alimentamos da palavra de Deus todos os domingos na missa e até durante a semana, e nos núcleos, nos grupos de oração, nos alimentamos da palavra de Deus, mas poucos partilham esse alimento que gratuitamente recebem. Muito poucos têm a coragem, sentem o fogo de partilhar essa mensagem, essa palavra que gratuitamente recebem. E os nossos antepassados cristãos, que não tinham os meios que temos hoje, que até era tudo manuscrito, eles com muita ousadia e com muita audácia partilhavam a palavra de Deus. Nós, com todos os meios que temos, também meios eletrônicos e também máquinas fotocopiadoras, impressoras, e temos vizinhos, distâncias que são muito curtas, podemos também visitar o vizinho a pé ou apanhar chapa, ir a um hospital, partilhar a palavra de Deus lá. Não o fazemos e nos limitamos a alimentar-nos e engordamos, não é? Engordamos dessa palavra de Deus cada domingo e todos os dias que nos reunimos no núcleo ou nas comunidades, mas poucos sentimos esse fervor de sairmos para partilhar a palavra de Deus. Estimados irmãos, gostaria de despedir-me com esta bênção extraída do livro dos Números, capítulo 6, versículo 24 a 26, é uma adaptação lá do livro dos Números, usa a segunda pessoa do singular, e eu vou convertê-la na primeira pessoa do plural para que nos identifiquemos com esta bênção. Números 6, 24 a 26. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos conceda a paz. Amém. Então, acompanhou-vos mais uma vez neste raio-x da Bíblia o Padre José Joaquim, missionário comboniano, e muita bênção, muita bênção. Até para a semana.